Brasil, construtor de ruínas. A revolta das domésticas. É difícil, e certamente impreciso, apostar qual foi a política com maior efeito sobre o desnudamento do racismo no Brasil, em todo o seu horror. Feito alerta, eu apostaria naquela que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, aprovada pelo Congresso em abril de 2013 e sancionada por Dilma Rousseff em junho de 2015. A proposta de emenda constitucional das empregadas domésticas deu a essa categoria, formada majoritariamente por mulheres, a maioria delas negras, direitos trabalhistas que outras categorias tinham há décadas, mas que sempre foram negados a elas, como o limite da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 44 horas semanais, o pagamento de horas extras e de adicional noturno, e o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi uma reparação vergonhosamente tardia. Com ela, as domésticas abandonavam uma espécie de escravidão contemporânea para se tornar mais uma categoria de trabalhadores explorados. O fato de que os direitos das domésticas só foram igualados aos direitos do conjunto dos trabalhadores em 2015 mostra o quanto o tema é sensível. Para as famílias brasileiras de classe média, especialmente as brancas, a lei atingiu um privilégio incrustado na formação do Brasil, o de ter uma outra mulher, com frequência negra, fazendo todo o serviço doméstico e cuidando dos filhos dos patrões, sem limite de horas, por um salário mínimo. Mesmo a obrigatoriedade de receberem um mínimo só foi conquistada em 1988, com a Constituição Federal. Até então, o patrão pagava o que queria, ou mesmo trocava o trabalho por casa e comida. A arquitetura das moradias no Brasil revela esse quarto dos fundos, ou o puxadinho no quintal, em geral pequeno e abafado, muitas vezes sem janelas, conhecido como o quarto de empregada. É completado por um pequeno banheiro acoplado, que ali está muito menos pela privacidade da trabalhadora e muito mais para evitar que uma pessoa considerada subalterna use o mesmo vaso e lave as mãos na mesma pia. O quarto de empregada não é objeto de livros de mesa, como, por exemplo, a obra modernista de Oscar Niemeyer, mas é o conceito arquitetônico mais importante do Brasil. Sem compreendê-lo, não se compreende nada. A PEC das domésticas atingiu com muito mais força as famílias de classe média. Parte das mulheres brancas só conseguia trabalhar fora porque dentro da sua casa havia uma outra mulher fazendo o serviço doméstico e se responsabilizando pelos seus filhos. A divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres ainda é desidratada numa parcela significativa dos lares brasileiros. Para muitas mulheres de classe média, a emancipação feminina, representada pela realização de uma carreira, só foi possível pela exploração de outra mulher. Esse privilégio, só existente por conta da criminosa desigualdade racial brasileira, foi duramente atingido. O custo das domésticas aumenta no mesmo momento em que o Brasil começa a sentir os sinais da crise econômica, que dali em diante só vai se agravar, chegando ao início de 2019 com mais de 12 milhões de desempregados. Toda a estrutura familiar de parte da classe média, porque a elite econômica não tem dificuldade de pagar salários, embora nem sempre o faça, foi ali ameaçada. As reclamações poderiam ser ouvidas em todos os lugares. Os direitos das empregadas domésticas eram compreendidos como privilégios, quando, na verdade, era o privilégio das brancas o de ter uma mulher negra explorada e mal paga fazendo o serviço doméstico, que estava em jogo. O ódio racial e de classe irrompia em toda a sua crueza.
uma dura questão para o feminismo também se tornou incontornável. Com bastante razão, as feministas negras apontaram que as mulheres não são um genérico. As mulheres negras são as que preenchem as piores estatísticas. São tanto as que mais sofrem estupro e violência doméstica, quanto as que mais morrem no parto. São também as que trabalham dentro da casa das brancas, numa complexa relação entre patroa e empregada que, com frequência, ainda reproduz a relação sinhazinha-escrava da casa grande, mesmo quando boa sinhazinha. 2 filmes deste período são obrigatórios para compreender essa relação, assim como o impacto das políticas públicas dos governos Lula e Dilma Rousseff. Casa Grande, de Felipe Gamarano Barbosa, e Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laerte. O clipe Boa Esperança, de Emicida, um dos artistas mais importantes da segunda década do século, é igualmente obrigatório para quem quiser entender as tensões presentes no cotidiano do Brasil. No Facebook, a página Eu, Empregada Doméstica, com relatos dessas trabalhadoras, tornou-se uma referência. Quando, em 2017, as mulheres lançaram uma greve internacional para marcar o 8 de março, empregadas domésticas espetaram o feminismo branco nas redes sociais. E aí, as patroas vão liberar as domésticas para ir às ruas protestar com vocês? Ou vamos ficar em casa fazendo o serviço e cuidando dos seus filhos para que vocês possam protestar por igualdade? Dilma Rousseff e o PT, que ficaram associados a essa mudança, pagaram caro por isso. O racista não dá o nome de racismo ao que sente e ao que move suas ações, inclusive porque é crime. Nem mesmo os recentes ataques ao politicamente correto foram capazes de quebrar totalmente essa barreira. Os nomes dados ao racismo no cotidiano são outros. As explicações são muitas e bastante criativas. Muitas pessoas mostram-se sinceramente incapazes de reconhecer suas escolhas como racistas. Estranhar, desnormalizar o que está tão entrelaçado à experiência de viver no Brasil implica um trabalho interno profundo de cada um. Essa instituição brasileira chamada empregada doméstica atravessa o público e o privado e encarna a herança escravocrata que continua se realizando como presente. Para uma parcela da classe média, a intromissão na esfera pública é indevida. O Estado não poderia interferir nas relações dentro de casa. A classe média brasileira tem a casa grande infiltrada nos ossos, mesmo com um apartamento pago em 30 anos. Mesmo quando é explorada pelo próprio patrão do cotidiano. As empregadas domésticas cumprem um papel crucial no cotidiano das famílias de classe média, tanto na realização da carreira como no aumento da renda familiar pela patroa que pode então trabalhar fora. Cumprem também a necessidade inconfessa daquele que se sente oprimido e explorado pelos próprios patrões de ter um outro para subjugar. Estes 2 sentimentos atuaram no Brasil dos últimos anos, mesmo que muitos não sejam capazes de admitir. Para uma parcela das pessoas, a sensação de desamparo é maior quando, como membro de uma classe social, não pode se sentir superior a ninguém. É uma perda, e uma bem sentida. Em mais de 30 anos de observação do Brasil como repórter, me sinto segura ao afirmar que, tanto o racismo quanto a reação ao protagonismo dos negros, em especial ao das mulheres negras, moveram os acontecimentos dos últimos anos. Não tangenciaram os acontecimentos, mas o determinaram. São centrais. Fatos objetivos que expressam subjetividades profundas. Também no momento de apertar as teclas do voto da urna eletrônica nas eleições que deram vitória a Jair Bolsonaro, um racista e um misógino que proclama publicamente seu racismo e sua misoginia.